Oi, gente! Olha nós aqui de novo. Mais um episódio do Sem Neura. E, gente, hoje eu tô ferrada, tá? Porque o tema é limites. E eu adoro impor limites, mas não gosto que as pessoas imponham. E as nossas roças, Tetê e Andréa, uma não sabe falar não. E a outra tá ótima. Não, calma, um parênteses. Essa entrega, né? Não é que não é que eu não sei, eu estou aprendendo. Aprendendo. Por isso que a gente criou esse podcast, porque é um momento nosso de aprender, de ensinar, de se questionar. Quem assistiu o último episódio sobre idealização e frustração? Sabe, esse podcast é muito importante, principalmente porque a TT, ela manja muito em não violência na comunicação. E isso faz muito parte sobre impor limites. Então eu vou começar, primeiro eu vou apresentar, né? Depois eu começo perguntando para a TT o que são limites. Ixi, que difícil. Nossa, eu começo com você. Exato. Ela sempre joga essa bomba. Exato. Sempre. É um desafio aqui, nossa. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Kati Nunes, professora de yoga. E ali temos a TT. Ela se classifica mentora da procrastinação, mas hoje ela é mentora da não violência na comunicação. Então, Liz, põe aí na telinha. E aqui a Dea, que é o que segura a onda aqui da galera, né? Os plates, né? A mais centrada, enfim. Então, o nosso podcast hoje é sobre limites. Os meus, os seus e os nossos. Aê! Aê! Mas olha, todo mês estamos aqui contribuindo com esse pod maravilhoso. E eu preciso que vocês se inscrevam, né, gente? Porque aí vocês ajudam a gente a ter mais conteúdo, mantém o canal no ar. Então eu vou esperar aqui segundinhos para vocês. Onde é mesmo, Dé? No esquerdo? Isso, aperta o balango-dango aí, se inscreve. Se inscreve. Na verdade é aqui. Embaixo. É aqui, né? Eu não sei, gente. Aqui embaixo deve ter um botão para inscrever. Exato. É aqui. Se inscreveram? Gente, eu até estava pensando nisso junto com a TT. Por que as pessoas têm dificuldade em se inscrever? Sabe aquela ação social que você quer fazer? Se você vê o nosso conteúdo... Hoje. Todo dia faça uma. Hoje é a nossa. Hoje é a nossa, exato. Porque se você está assistindo é porque você gosta, no mínimo, de nós. Depois tem o conteúdo. Então, vamos começar o pod perguntando para a TT o que são limites. Porque eu me recuso a falar hoje. Não, mas como todo podcast, a gente sempre vai achar o pontinho cego no coração de cada um. Com certeza. Limites. O que são limites? Limites é até onde vai o outro, né? Na nossa vida. A gente pode dizer assim? Pode dizer também que é uma proteção para que o outro não ultrapasse e não te... É a nossa área segura, né? O lugar Exato. onde a gente consegue ficar confortável. Exato. Com a interação dos outros. Mas que é bem complexo definir, né? Sim. É muito complexo. Um dia desse eu estava... Né, sempre quando a gente acha um tema para fazer aqui, parece que não, mas a gente pesquisa, a gente vai atrás de outros conteúdos que falam sobre o assunto. E eu caí num conteúdo de uma psicóloga que ela falou uma coisa interessante, que ela falava que a gente também não pode esquecer que os limites eles também são muito ligados à sociedade que a gente está. Então, o brasileiro, né, os latinos, eles têm muito esse lugar do não limite. É uma coisa cultural, parece que a gente está desagradando se a gente falar que a gente não quer comer aquele bolo que a pessoa fez porque você não pode comer doce, não pode comer açúcar. E parece que é uma ofensa, né, quando você coloca esse limite, porque a pessoa ela sente que é um limite do tipo, você não gosta de mim. Sim. E aí faz você ficar com vergonha de impor aquele limite porque parece que você está machucando o outro. E a gente não deveria se sentir assim, né? A gente não deveria sentir que o limite é um problema para o outro, porque o limite tem a ver com a gente e não tem a ver com o outro. Como o outro vai se sentir é problema do outro. Sim.
Só que é muito difícil Mas a gente desconectar. você não quer se sentir mal com o outro também. É porque você está numa... Cara feia. Você está numa sociedade, você quer ser aceito naquele grupo. Sim. Que seja o grupo do trabalho, a família. Quando você coloca um limite, você fica inconscientemente... Assim, estou falando bem dentro da nossa sociedade latina, vamos dizer assim, né? Sim. Porque cada cultura tem um jeito diferente. Você fica com medo de não ser mais daquele grupo. Ser mais aceito. E aí, é isso. Qual é a consequência? Você está disposto a bancar a consequência? Porque quando você coloca o limite, você não sabe qual é o resultado da consequência. Você tem que bancar a consequência. Você acha que na sua vida pessoal você impõe limites e também deixa as pessoas impor limites em você? Eu acho que as pessoas põem muito mais limites em mim do que eu ponho nelas. Nítido. Está muito claro isso. Estamos trabalhando, gente. Estamos trabalhando. Por quê? Porque eu estou dentro desta sociedade, onde o desagradar, principalmente, assim, né, pegando o recorte da sociedade, agora a gente vai entrar num recorte menor, que é ser mulher. Sim. Né? O ser mulher é um ser agradável, é um ser que sempre está lá para cuidar, que está sempre lá para servir. Né? Por você. Não, mas no geral. No geral. Sim. Então, do tipo, a gente está num lugar meio de... A regrinha sociedade que foi estabelecida. A gente está lá num lugar do tipo... é feio desagradar, né? Uhum. É feio levantar a voz. É feio. Tanto é que se você vê, por exemplo, no ambiente de trabalho, Sim. você vê um homem sendo mais agressivo, ele é um líder. Mas a mulher sendo mais agressiva, ela é uma grossa. Sim. Né? Isso eu estou sendo bem simpática, Sim. né? Porque as ofensas, elas não vão nesse nível. Por quê? Porque é isso, do tipo, você olha a mulher do tipo, nossa, que grossa. Sim. Deve estar de TPM. Sim. Por quê? Porque ela está desagradando. Sim. E parte do princípio que ela não deveria desagradar. Mas isso é um limite. Quando ela levanta a voz, ela está pondo um limite. Sim. E aí as pessoas estão desmerecendo aquele limite, estão minimizando para não dar aquele limite para ela. Mas você fala de colocar a voz só se impor, né? Não gritar, porque gritar é pior. Não, é que eu acho que o gritar é quando o limite ele já está já passou, né? Sim. Tipo, você não conseguiu colocar o limite de um jeito tranquilo, de um jeito sutil, porque ninguém está te ouvindo. Mas é isso, tipo, você tem que aceitar a consequência de colocar o limite. De colocar o limite. E eu acho que o que faz as pessoas respeitarem é você ser constante com aquele limite. Não, e como você se sente, como é um trabalho muito... É um paradoxo, né? Porque você tem que lidar como você se sente, como o outro vai se sentir. Né? Porque você pode pensar, nossa, mas aí se eu abrir mão aqui, eu vou fazer feliz para ele, mas eu vou ficar infeliz. Então, realmente, é um tema muito complexo, né? É que você escolhe, por exemplo, um limite... vou dar um exemplo bem simples, assim, do tipo... você vai na casa, sei lá, da sua avó, ela fez lá um doce e você, sei lá, cortou... Ela tá de dieta, não quer... cortou o glúten. Aí você escolhe se você... Vai agradar a avó. Se você vai agradar a avó ou você vai se manter naquele lugar. Sim. O que é mais importante? Do tipo, é uma escolha. Sim. A questão é... A escolha, ela sempre tem que fazer você ficar em paz, você sentir que foi uma escolha e você não sentir que você foi lesada. Sim. A questão é, se você sai de todos os ambientes sempre sentindo que você foi lesada porque, de repente, você não conseguiu falar tudo o que você queria, é porque você está deixando os outros ultrapassar o limite. Mas é difícil impor limites, porque parece que é tipo uma grande fórmula, né? Aprender a se impor, da hora que não sei o quê. Não é fácil, é muito difícil. E dependendo das pessoas que a gente conversa... que a gente tem relações, é mais difícil ainda, porque você não quer magoar aquela pessoa, né? Exato. E aí, vocês que estão em casa, vocês sabem impor seus limites? Então, se você é essa pessoa que não sabe falar não, este episódio é para você. E agora, Andréia, o que são limites para você? Eu acho que limites são barreiras. Eu acho que é você tem que primeiro saber quais são os seus limites, quais são os seus valores. Eu acho que está muito ligado a valor. É
É tipo, até aqui eu deixo alguém chegar. Daqui para frente é meu espaço. Então, o limite, ele tá, assim, tem vários tipos, né? Tem o limite mental, o limite psicológico, o limite de espaço mesmo, limite de relacionamento. De relacionamento. Então, ele vai desde não aceitar que alguém pegue algo seu sem a sua permissão. Uma coisa básica quando a gente é adolescente, por exemplo. Sua irmã pegou uma roupa emprestada sem te pedir. Aí você foi pegar a roupa, cadê a roupa? Ah, fulana pegou. Então, ela ultrapassou um limite, ela não respeitou o seu espaço e a sua propriedade, né? Então, Sim. isso é ultrapassar limite. Mas o limite, para você saber pedir o seu, impor o seu, né, vamos dizer assim, você tem que saber qual é o seu limite, até onde você vai permitir que os outros cheguem, né? Sim. Então, se você não sabe isso, isso demora, isso você não aprende, não nasce sabendo, né? Só se alguma criança prodígio aí já sabe quais são os seus limites, e algumas sabem. Você aprende também, você é ensinado, né? Sim, você é As ensinado referências. a impor limite. Então, é todo um macroambiente em volta, porque você depende de como você foi criado, qual era a dinâmica familiar que você estava inserido, né? As pessoas respeitavam os limites umas da outras, respeitavam o espaço uma da outra, o pensamento da outra, a vontade da outra. Então, o limite é tudo isso, é não deixar ninguém dizer para você o que você deve pensar, o que você deve sentir, o que você deve fazer. Mas, quando você sabe os seus limites e consegue criar uma barreira, até aqui tudo bem, você também tem que saber que você tem que dar isso em troca. Primeiro, você tem que dar em troca, para depois receber. Primeiro, você dá alguma coisa para depois receber. Não tem aquilo primeiro, você quer amor? Dê amor. Você quer paz? Dê paz. Então, você quer que o outro respeite o seu limite? Respeita o limite do outro. E isso leva muito tempo para você aprender a fazer, né? Então, eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de dizer não. Não é que eu não dizia não, eu dizia, mas hoje com muito mais facilidade. É muito mais facilidade, né? Mas quem me ensinou muito sobre isso foi meu marido, né? Então, assim, eu devo a ele hoje o fato de saber dizer não com assertividade, propriedade, sem ser agressiva, porque eu era muito agressiva para impor meu limite. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Eu era muito agressiva. E isso era pior, porque afastava muito mais rápido as pessoas. Hoje não. Era só defesa, né? Era a forma que você conseguia colocar o limite. O limite está muito ligado a respeito. Então, você tem que aprender a se gostar, se amar, né? O amor próprio, a autoestima, para você dizer, aqui ninguém vai entrar. Eu criei essa barreira dentro de mim, é o meu espaço, é a minha segurança, aqui ninguém vai entrar. Dé, mas aí quando entra num momento que você não quer desagradar uma pessoa que você gosta muito, você tenta achar uma solução que seja benéfica para os dois lados. Então, por exemplo, eu vou nos exemplos mais simples, tá? Não vou me aprofundar nos exemplos mais densos de psicologia, porque não vem ao caso aqui, eu não sou nem expert no assunto. Então, por exemplo, uma amiga, um parente, sei lá, o seu irmão te convidou para um evento que você não está a fim de ir. Simples assim, você não está com vontade de ir. Você não está com vontade de ir porque você vai encontrar pessoas que você não gosta, você vai encontrar os mesmos tipos de situações, e aí você vai chegar para ele e você, não quero ir. Entendeu? Então, você fala assim, olha, agradeço o convite, não estou num bom dia para ir num evento como esse, fica para uma próxima vez. Mas aí cai naquele nicho da pessoa falar, não, Dé, vamos, vai ser aí tem legal, eu te prometo não, aí tem uma que eu vou te fazer essa noite incrível. Tem técnica, você fazer o disco quebrado. Ele vai falar tudo isso. E você repete a sua frase. Olha, eu agradeço novamente o convite. Não sei se ficou claro, mas eu não estou num bom dia para entrar num evento como esse. Gostei. Aí a pessoa tem que ser muito sem noção se quiser repetir. Ele vai tentar voltar com um argumento para te fazer desistir dessa ideia. Ou seja, ele está invadindo o seu espaço. Sim. Ele está ultrapassando o limite. Porque você já disse não 2 vezes e ele não está te respeitando. Aí entra na questão do respeito. Sim. E aí você vira o disco quebrado e repete novamente de uma outra forma, sem levantar a voz, sem ser sarcástico, cínico, nada disso. Não precisa, né? É só você argumentar e oferecer uma solução. Numa outra oportunidade, eu irei. É isso. Tá vendo? Já aprendi com o André hoje, gente. É isso que eu vim fazer aqui, aprender e ensinar também, porque eu devo ter alguma coisa legal. Uma coisa, um exemplo que eu lembrei, assim, que eu já vi em umas páginas de psicologia infantil, que fala muito sobre como
indiretamente, a gente ensina as pessoas a não saberem colocar os limites. Quando você era criança, a galera da década de 80, né? Vamos lá, infância da década de 80. Você chegava numa festa com seu pai e com sua mãe. Quem aqui dessa mesa, dessa sala, já ouviu? Não vai falar oi pro tio? Vai lá dar um beijo no tio? Aí a criança se esconde atrás. Nossa, que mal educada, não vai ganhar sobremesa se você não der abraço. O que você está ensinando para a criança? Nossa, isso é muito real. Você está ensinando para a criança de que não importa o que ela sente, o que importa é como aquele adulto se sente e que ela vai ser punida se ela não fizer o que aquele adulto quer, que é ela tem que ir lá ter um contato físico com um adulto que ela nunca viu, porque às vezes esse tio é um amigo de família que ela nunca viu. E obrigam ela a abraçar e beijar um tio aleatório, ou tia, ou avó, ou qualquer pessoa, sendo que você não está respeitando o tempo da criança falar oi. A criança entra no ambiente, imagina, os adultos são gigantes, né? Sim. Então você já entra numa situação onde você já vira e fala, meu Deus, eu estou assustada, quem são essas pessoas? Deixa eu me acostumar com o ambiente. E te obrigam a abraçar e beijar um monte de gente que você não conhece. Aí você cresce com aquela sensação do tipo, eu tenho que me colocar numa situação para não desagradar o ambiente. Tipo, indiretamente você foi educada assim. Sim. A coisa que eu acho mais linda é hoje em dia que eu vejo assim novas formas de educar, aonde e é isso, é uma mudança que você vai vendo aos pouquinhos, porque eu chego em ambientes e eu tenho amigos e amigas que ainda obrigam a criança. Aí você fala, não, deixa ela no seu tempo. Não, eu não quero que ela seja mal educada. Mal educada. Saber colocar limite. Pois é. Só que se você vira para sua criança, e aí você chega no ambiente, aí o pessoal, os adultos, né? Porque os adultos falam oi. A criança escolhe se ela quer ter contato físico. Ela escolhe a hora que ela quer falar oi ou interagir. Porque naquele momento você está falando, eu respeito a sua vontade, criança. Porque as crianças são muito desvalidadas, né, na nossa sociedade. No tipo, não são respeitadas. Então, se você, na infância, sofria esse lugar onde você ia falar a sua opinião, aí, sei lá, os pais falam, cala a boca, engole o choro. Os pais também não estão respeitando o limite. A criança tinha algo a dizer e ela foi silenciada. Então, são várias mini atitudes que você vira adulta. Quesito de, tipo, não é criança, mas criança... faz o que eu mando. Exato. Faz o que eu mando é ultrapassar um limite. Você está falando que, do tipo, ela não tem poder de escolha. Sim. E aí, isso vai ficando na nossa memória, E aí a gente cresce, chega num trabalho, e aí o chefe vira e fala, você vai trabalhar nesse sábado. Aí você fala, não, eu já me programei. Não, então, mas vai ter. E aí você pensa, eu não posso desagradar. Por quê? Porque você era a criança que abraçava o tio. Você era a criança que cala a boca e engolia o choro. É inconsciente, né? Ou você é a criança como eu, né? Isso não me afeta, mas assim, eu sou uma pessoa sem limites na vida, assim. Eu não coloco barreira de nada, não que eu vou ferir o outro, mas pode me ferir. Porque eu vou fazendo, e vou naquele slogan, no limites. Tipo, eu não tenho. Até brinquei, né? Eu falei, nossa, a Rebelde está indo gravar. Porque dessa mesa aqui, eu sou a mais rebelde sobre isso, né? Sobre... eu gosto de impor limites nos outros. Não, isso aqui é meu espaço. Mas na hora que a pessoa vem, não, Kátia, isso não é legal, não quero. Nananã, eu falo, não, mas é legal, faz assim, você vai se dar bem, nananã. Então, isso é uma coisa que eu tô tratando e me fez muito pensar quando eu tava vindo pra cá, sabe? Eu falei, gente, olha que interessante, eu adoro impor, mas eu não gosto. E vocês aí em casa são como eu? É que eu acho que eu acho que o que você está falando, na verdade, é aquilo que você falou um tempo atrás, que você tem um pouco de positividade que o pessoal chama de tóxico. Isso. Eu não gosto muito desse termo, acho que hoje ficou uma coisa meio banal, assim. Mas na ânsia de motivar o outro, e isso é impossível, você tenta levantar a pessoa como você se levanta. Só que as pessoas não são como você, né? Então, às vezes, a pessoa está para baixo, fala, não, sai dessa, vai para lá, você consegue. Ela não consegue. Ou ela não consegue do jeito que você conseguiu, né? Então, essa imposição é não respeitar o tempo do outro.
Isso é perfeito. O jeito do outro, né? A forma como ele lida com a situação que ele está vivendo. Sim. Então, eu não acho que seja uma positividade tóxica. Eu acho que é uma tentativa de fazer o outro se levantar com as ferramentas que você tem. Mas, Sim. como você mesmo disse, você vai aprendendo. Cada coisa que você ouve aqui, você conversa ali, você vai absorvendo, vai mudando aos poucos esse seu jeito de tratar. E você percebe isso. Essa percepção é maturidade. Para você impor limites, respeitar o limite do outro, você precisa ser maduro. Sim. Senão você vai ser sempre uma criança birrenta. Sim, né? eu sou a que bate o pezinho. Não, porque aí você vai sempre dizer sim para a pessoa que não entende que trabalhar em casa é trabalhar e acha que você pode sair no meio do seu dia, no horário comercial, para fazer vai na 25 de março para mim comprar esse negócio antes que a loja feche? Não, não vou. Sim. Não, mas por que você não vai? Você não está fazendo nada? Não, eu estou trabalhando. Eu posso ir para você num sábado, porque eu vou passar lá perto. Tudo bem para você assim? Você não está se negando. Só que você não está deixando a pessoa impor a vontade dela da forma como ela quer naquele momento, entendeu? Então, tem várias coisas, várias técnicas que você pode usar de comunicação não violenta, inclusive. Sim. É o que eu Para faço. aí começar a impor esses limites, porque senão sempre vai ter aquela irmã, a mãe, o tio, a amiga que vai ficar pedindo favores infindáveis e você vai sempre dizer sim. Sim. Sim, sim, sim. Mas, gente, comunicação não violenta é o que eu quero, é o que eu tenho estudado e feito, refeito, errado, enfim. E é muito difícil aplicar. Sim. Então, até eu quero fazer um exercício aqui com a TT para vocês aprenderem em casa. Por exemplo, a gente vai falar uma frase, vamos supor, de relacionamento. E eu vou falar da minha forma, Kati Nunes, e a TT vai corrigir essa frase para você entender o que é que você pode sim se impor, só que falando de uma maneira muito diferente, que vai chegar até a pessoa de uma forma muito carinhosa e ela não vai se sentir tão agredida. Então, Vou tentar, né? Posso só fazer uma vamos lá. adendo? Pode, claro, claro. Comunicação não violenta não é você ser carinhoso e bonzinho. Exatamente. É você ser assertivo e respeitoso. Sim. Porque as pessoas confundem. Sim, concordo. Porque senão você vai colocar a comunicação não violenta como do tipo, eu não vou falar o que eu sim, eu vou falar de um jeito, mas eu não vou impor limites, porque eu não posso bater de frente. Não, na verdade é a forma de você conseguir bater de frente de uma forma que o outro entenda o seu lado. Porque eu acho que o que acontece mais nos atritos é a gente fala, sei lá, uma frustração nossa, um limite nosso, só que a gente não consegue se expressar porque a gente já está tão no limite. Sim. Que aí a pessoa entende tudo errado. E aí ela fala, então você falou isso porque você não gosta de mim? Não foi isso que eu falei. A comunicação não violenta é para a pessoa deixar bem claro, do tipo, não tem nada a ver com isso. Do tipo... Sim. Não, e também, assim, é preciso entender que a gente também não tem esse déficit em todas as áreas. Por exemplo, a minha maior dificuldade hoje sobre limites é no meu relacionamento. Tem gente que não, é no trabalho, é com a família, Quais as outras áreas? Às vezes é com uma pessoa específica, né? Pessoas específicas, tal. Por exemplo, cliente. Eu, no momento, relacionamento. E você, TT? Eu acho que são... De todas as áreas. Eu acho que são vários detalhinhos, sabe? E às vezes são muito sutis, às vezes é um limite de você com você mesmo, né? Sim. Que a gente sempre fica colocando um terceiro elemento, mas na verdade é uma coisa, tipo, eu mesmo ultrapasso meu próprio limite sem estar ninguém envolvido ali no meio. Sim. E você, né? Ou você está muito equilibrada neste assim, momento? Eu busco equilíbrio. Acho que eu não sei se um dia eu vou dizer, eu sou equilibrada. Não, mas nesse tema. Mas eu acho que sim. Eu acho que é uma dos temas, né? Uma das características que eu mais consegui alcançar, se é que se pode dizer assim, um pouquinho de sucesso. Sim. Né? Porque hoje é muito difícil deixar alguém invadir o meu espaço, ultrapassar essa barreira, porque eu conheço os meus valores. Eu tenho uma autoestima um pouco mais fortalecida do que há alguns anos, né? Sim. Então, isso faz muita diferença. E também faz muita diferença, assim, por exemplo, a minha essência é mais explosiva, mais expansiva, mais fala tudo. A sua essência é mais introspectiva, mais... Então, também tem que entender
pra gente não ficar também se crucificando muito, né? Você também tem que lembrar quais são as suas referências na infância. Exato. Elas eram explosivas? Elas eram assim, do tipo... Sim. Então, é isso. Sim. A gente tem que sempre lembrar que não necessariamente a gente é assim de graça. A gente é um catadão de tudo que a gente tem de referência. Então, assim, a sua forma de colocar limite foi a forma que te ensinaram de colocar limite, que era na porrada, que era impondo a voz, que é do tipo, mata ou morre. É isso. No meu caso, é outra referência. Então, assim, aí qual que é a sua referência? Vai, conta aqui pra nós. Não, aí vai as três crescendo, né? Cada uma com a sua referência. E aí a gente vai tentando fazer o peso pro outro lado, né? Porque uma tem de mais nisso, outra de menos. Aí você vai jogando peso para esse lado, eu vou jogando peso para esse lado, porque a gente tem que achar um meio termo. Sim. Acho que faz um mês, menos de um mês, aconteceu uma situação comigo que tem a ver com limites, eu lembrei agora. Teve um dia que eu fui andar no bairro, assim, né, acho que eu estava ouvindo um podcast, assim, estava pensando, e aí eu parei em um determinado momento e falei, nossa, eu vou descansar um pouco, sentei num banquinho ali no Centro Cultural Vergueiro. E aí passou um tempo, sentou um senhor do meu lado, um senhor, assim, velhinho. Não tinha cara de tão idoso, mas depois eu descobri que ele tinha 80, eu fiquei chocada. E aí a gente ficou um tempão conversando de tudo. Sabe aquela pessoa, tipo, mente aberta e tudo? E aí ele comentou, eu estou esperando um amigo meu, que ele é egípcio. Ah, que legal. Ele é egípcio, ele era bem mais novo, ele era mais novo que eu. E ele foi fazer alguma coisa aqui no Centro Cultural, eu estava esperando ele. E aí veio o amigo egípcio. Olha que interessante essa cena, gente, porque tem tantos detalhes sobre limite. Aí a gente começou a conversar nós três e os dois eram muçulmanos, né? E aí eu percebi que o egípcio, eu não lembro o nome deles, vou chamar ele de egípcio. O egípcio, ele estava em pé. Dentro de mim, né, a educação que eu tive, na sociedade que eu tive, falei, nossa, ele está incomodado em pé, né? Porque eu estou sentada. Aí eu olhei e falei assim, você quer sentar? Aí ele, não precisa. O banco, para sentar os três, teria que ficar um pouco mais perto um do outro. Outra cultura. Segura essa informação. Outra cultura. Dentro de mim, eu ainda achava que ele estava incomodado. Aí eu levantei, porque eu estava de calça moletom, ele estava de jeans, e falei, senta no banco, que eu sento no chão. Porque eu estava com uma roupa mais confortável para sentar. E eu sentei no chão. E aí ele olhou para mim e falou, não, eu vou sentar no chão com você. Aí foi quando caiu a primeira ficha, do tipo, talvez, por eu ser mulher, eu tenho que estar mais confortável que ele, porque não faz sentido agora 2 pessoas no chão e um banco vazio. E aí ele sentou ali. E aí eu já falei... Meu Deus! Não, segura que não acabou a informação. E aí, brasileiro é assim, né? Ah, não sei o quê. Brasileiro toca, né, muito. Ah, não sei o quê. Eu estava contando uma história, e aí eu fui fazer isso aqui. E aí ele fez isso aqui. O meu dedo, ele relou, mas não chegou a segurar. Ele tirou o braço. Ele deixou muito claramente que não me toque. E, na hora, causou um estranhamento muito, muito maluco dentro de mim. Porque eu falei, nossa... Eu invadi um espaço. E aí eu pensei, na comunicação não violenta, eu pensei, vou fazer um double check para ver se eu entendi certo. Então, a gente continuou conversando. Quando eu fui falar com ele, eu olhei para ele e falei, não pode tocar? E ele olhou nos meus olhos e falou, não. Simples assim. Não. Continuamos conversando. Acabou a conversa, fui embora para casa. No caminho de casa, eu comecei a chorar. Porque Você se sentiu rejeitada? Não. Foram tantos sentimentos. O primeiro sentimento foi, é tão simples para ele colocar o limite... E para mim é tão difícil. E para ele foi muito claro. Ele deixou muito claro 2 vezes. Eu entendi as 2 vezes. Né? Eu fiz um double check, mas eu entendi a primeira. Você estava lidando com a sua cultura também. Não, eu estava lidando com a cultura. A questão é, o fato de eu ter me sentido daquele jeito reflete como eu acho que as pessoas vão se sentir. Porque eu fiquei triste, porque eu falei... É uma sensação de desconforto quando alguém coloca um limite em você. Sim. E dói. E talvez seja esse sentimento que eu fico tentando evitar nos outros. E talvez seja esse sentimento que faça em muitas situações eu não colocar limite. Vamos mais a fundo aqui? E como lidar com esse sentimento de... Por exemplo, eu me sentiria rejeitada, né? Como lidar com esse sentimento? Não, você tem que lidar em ser desgostada, né?
Você não... É isso. Você não tem que ser gostada por todos o tempo todo. Você tem que lidar com o fato de que a pessoa vai chorar voltando para casa, que a pessoa vai se sentir estranha, porque esse é como ela se sente. Sim. Tipo, eu não tenho controle como ela se sente com o meu limite. Eu só posso colocar o meu limite. Eu não sei o resultado disso. O problema é o fato de eu ter me sentido assim mostra o quanto eu acho que os outros vão se sentir, como dói. E como eu fico evitando os outros sentirem alguma coisa. Sim. E eu não posso ser responsável por isso, porque senão eu vou ultrapassar um limite para deixar o outro confortável. E aí eu não estarei confortável. Mas olha, por exemplo, você fez direitinho sobre a não violência, né, na comunicação. Você se comportou e entendeu que ele estava impondo um limite, se foi agradável, educado, nananã. Você só não soube lidar com seus sentimentos, é tanto que você chorou, ficou, tipo, triste. Então, a questão é, Déia, vamos lá, o que a Andrea acha? O que você falaria para a TT neste momento, para ela lidar com esse sentimento de dor? Eu não acho que foi um sentimento de dor por ela ter sentido que ela foi rejeitada. Eu não acho que foi isso. Não eu foi. Acho que o eu choro... que me sentiria assim, então. Não, eu acho que o choro foi porque ela entendeu todo o contexto da situação. Ela entendeu como é simples impor limite, como ela não consegue alcançar essa simplicidade para pôr limite. Sim, exatamente. Como o outro se sente quando é limitado, quando descobre que ali tem uma barreira que ele não pode ultrapassar, e como ela não quer mais causar esse sentimento no outro. Então, foi tudo esse contexto. Sabe quando você chora de alívio? Sim. Então, eu acho que foi um choro tipo, eu entendi, eu compreendi. A questão é como eu vou colocar isso em prática. Como eu aplico, porque aplico. Ele não deu para ver que não mudou nada dentro dele. E eu achei lindo isso. Eu achei tão lindo que eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, ele colocou um limite de uma forma clara no dia a dia. Ele não está com cara de que se sentiu mal. Do tipo, temos que ser assim. Do tipo, a gente não tem que se sentir mal de colocar um limite. Então, eu achei incrível, porque foi juro, ele representou tudo que eu estou buscando. É aquilo que a gente fala. Tudo depende da questão cultural. Sim. E da questão do microambiente onde você estava inserido quando criança, do macroambiente, que é a sociedade que você vive, que é uma sociedade brasileira, latina, onde tem a cultura do toque, onde tem a cultura do... Desculpa quem vai entender errado, mas do mimimi no sentido de... Hoje tem muito mimimi. Um pedaço disso aqui não posso comer porque eu tenho alergia isso. Ai, que frescura. Ai, que desfeita. Quando a pessoa desvalida aquilo que você está dizendo, ela está ultrapassando o seu limite. Sim. E aí cabe a você saber como colocar aquilo de uma forma que ela entenda. Sim. Entendeu? Mas assim, tem a coisa de que briga você quer comprar. Você quer discutir por causa de um pedaço de bolo? Eu não discuto mais. Se a pessoa quer entender, legal. Se ela não quer entender, segue a vida. Não me afeta, né? Quando você cresce ouvindo a vida inteira que você é uma criança metida, snob, só porque você é tímida e introspectiva, você sabe como colocar limites. Porque se as pessoas têm essa capacidade, essa facilidade de julgar com tanta facilidade uma criança, uma adolescente que está em formação, o adulto, eu não sei o adulto de hoje, mas o adulto de antigamente, ele não tinha essa noção de responsabilidade pelo todo. Sim. Ele não tem que educar só o filho dele. Não sabia. Responsabilidade emocional, esquece. Por todas as crianças, adolescentes, porque ele é o adulto das relações, né? Ele deveria ser o adulto das relações. Então, quando eu entendi isso, eu falei... Beleza, é isso aqui que me espera daqui para frente? Sim. Sucesso, vou aprender como lidar com isso de alguma forma. E foi então o que eu por fiz. Isso que você lida super bem. Porque desde pequena eu fui buscar informação. Gente, vocês não têm noção do que é informação nos anos 80. Não tem internet, não tem Google, telefone celular. Nem telefone todo mundo tinha, porque era uma coisa cara. Sim. Você tinha que pegar 2 ônibus, se você quisesse informação. Ir na biblioteca, procurar por conta própria, porque professor não falava, pai não falava, tio não falava. É verdade. Não, mas era porque nem sabia, né? Não falava porque não era uma coisa conversada. Não Tanto é que, assim, a gente pode até falar hoje, mas até muito pouco tempo era mais unânime essa opinião que fazer psicólogo é coisa de louco, né? Sim. Então, para você ver como a gente...
deixava muito longe esse lugar do tipo, deixa eu olhar para dentro. Sim, não, mas hoje está tudo muito mais claro. Esses dias eu vi um vídeo do Celton Mello falando... Façam terapia. Façam terapia, façam yoga, meditem, autoconhecimento é tudo nessa vida. E é isso que a gente está fazendo aqui, passando um pouquinho do nosso autoconhecimento, que não vem só de experiências, vem de sentir, do viver, do tipo acessar camadas profundas, através de técnicas. Todo mundo aqui pratica yoga, e yoga é uma ótima forma para você acessar. Mas voltando, que agora, vamos lá, né, gente? Vamos aproveitar a TT aqui para disseminar ela fala isso. como se eu fosse o baú das informações. Vamos lá. Não, é que nessa parte... O baú dos traumas. Se fosse assim, no limites, o podcast era para mim. Eu ia detonar aqui. Mas com limites... Mas a gente pode cair no lugar do que você comentou, que você tem dificuldade de que os outros coloquem limites. Sim. O que dói em você no limite dos outros? Não é que o limite que os outros coloquem limite. Quando ela fala assim, na verdade, ela não está respeitando o limite do outro. Mas me fala o que pega aí desse lado. Não, do então, lado de lá. Aí eu quero fazer o exercício para as pessoas entenderem o que como trabalhar ou não violência na comunicação. Mas depois a gente volta nessa pergunta. Vamos fazer teatro. Eu vou tentar te colocar um limite que você não aceita. Tá. E aí você me trata como você trataria uma pessoa que está vamos ver. invadindo o seu espaço. Sim. Tá, eu sou a moderadora aqui. Sim. A Stephanie vai ser a moderadora, ela vai explicar como que essa situação poderia ser... O jogo funciona em 2 jogadores. melhorada. Você joga primeiro. O que eu acho que é uma dor da Kátia? Me ajuda aí, que eu preciso fazer uma frase aqui. Falar não pra mim. Não, mas calma. Vamos pensar. Tipo, por exemplo, O tema do jogo. Não, eu vou dar uma super Vai, dica. Liz, ajuda a gente com o tema do jogo. Não, eu vou dar uma super dica agora pra vocês. Uma coisa muito pessoal, vou me expor, mas pode ser importante pra mim, que já vou ter a resposta agora, pro outro em casa, pode estar passando por isso ou não. Por exemplo, eu nunca quis casar na vida. Eu sempre fui muito nômade, muito viver o hoje, gastar os tubos, gastar tudo, viver momentos, experiências. Hoje eu tô numa fase que eu tô mais enraizada. Eu quero, material, quero casar. E, por exemplo, o meu namorado fala, não, cara, eu não quero casamento. Eu já casei, eu já vivi tudo, eu não quero nova casa, eu já tenho novas casas. E aí, Kati, já penso radicalmente. Então não é comigo, então que você vai ficar? Vou casar com outro. Porque dentro do meu sonho eu não abro mão. Então eu já sou meio agressiva de ir lá e vomitar o que eu acho. Qual seria a forma na não violência na comunicação é que esse aí é a mesma coisa, você quer ter filho ou não quer ter filho. Não existe meio filho. A gente vai entrar nesse. Não existe meio filho. Não, tem que ser um tema que não existe meio filho. Não, vamos lá. Eu quero as respostas, gente. Não, mas é porque nesse caso não tem meia resposta. Complexa. É muito complexa. Não tem meia resposta. Vamos lá, então. Eu vou ter a minha visão sobre esse assunto de uma pessoa que casou muito cedo, com outra cabeça, né? De uma pessoa que desde muito cedo olhou para um relacionamento esquisito e ali, com 4, 5 anos de idade, eu sabia, se isso é ter uma relação com alguém, e se eu ter uma família, eu não quero assim. Então, depende muito da sua personalidade, né, do ambiente. Então, eu vou ter a minha visão, ela vai ter a visão dela. Então, eu vou dar outra dica. Então, vamos lá. Deixa eu só terminar. Por exemplo, eu percebo algumas invasões de espaço numa relação, como essa que você citou agora, muito num recorte muito pequeno, porque vocês não estão no mesmo momento. Na minha visão, e aí você pode rebater, tá? Sim. Na minha visão, vocês não estão numa relação, num relacionamento. Não existe a vontade de ambos de fazer aquilo florescer, crescer, se fortificar, né? De criar alguma coisa, de construir alguma coisa juntos. Existe eu e você. A minha vontade, a sua vontade. O meu sonho, o seu sonho. Então, para mim, quando está tão dividido assim,
Tem um muro aqui no meio que nenhum dos dois está cedendo para ir desconstruindo esse muro e fazer dele uma ponte. Sim, um relacionamento de verdade. Um relacionamento. Então, assim, essa é a minha visão. Eu posso estar errada, entendeu? Então... Não, eu acho que é uma boa resposta. Agora, é que os dois têm limites muito claros, mas são limites que batem entre si. Sim. Não é um limite que dá para ter um acordo. Eu acho que a gente está tentando procurar um limite do acordo aqui. Limite do acordo. Mas como aqui não é terapia, gente... Não, mas vamos de novo. Vamos tentar achar o limite. Agora vamos achar... Porque a TT tem que dar um exemplo para vocês aprenderem como que é o não violência na comunicação. Por exemplo, vamos continuar de relacionamento. Já sei. Vai. Eu vou pegar um exemplo do podcast, dois podcasts para trás que a gente fez, que me incomodou um pouco. Você tentou fazer de toda forma o Ricardo responder algo que você queria ouvir para passar para uma terceira pessoa. Sim. Você manipulou a sua fala para que isso acontecesse. Mas talvez não... Quando isso não aconteceu com ele, você tentou jogar a bola para outra convidada. Tentando forçar uma resposta que você queria que fosse a resposta que você queria ouvir. Então, é como se você perguntasse alguma coisa esperando uma resposta, essa resposta não vem e você fica com aquela coisa ali te remoendo, sabe? Sim. Aí eu vou lá a qualquer custo para conseguir a minha resposta. Exato. E aí o que você faz? Você levanta a voz, você muda a sua postura corporal para tentar arrancar essa resposta que você quer. Sim. E não a resposta que o outro tem. Mas aí tem tudo a ver mesmo agora com como você foi criado, né? Não, agora eu fiquei curiosa. Como é que acabou a história? Porque eu não lembro. Não, mas ela conseguiu a resposta? Não, ela não conseguiu porque cada um tinha a sua verdade e ela deu a resposta que ela queria. Você tem que sair do seu emprego. Ah, entendi. Mas o exercício não é esse. O exercício é, tipo, uma frase para TT corrigir essa frase. Não, mas eu acho que a gente talvez possa pegar esse exemplo. O que você está falando é, no final, o fato de ninguém deixou ultrapassar o limite, houve esse desconforto, aí teve uma resolução que talvez não é ideal. Exato. Assim, Nossa, eu tenho uma memória muito ruim, gente. Tipo, eu não lembro disso, mas tudo bem. Mas aí não dá pra fazer o textinho. Não dá pra fazer o teatro. Assim, não dá. É assim, vamos supor, eu tô a fim de conversar com meu namorado. Quero muito, eu preciso desabafar. Aconteceu alguma coisa e eu preciso falar. E aí ele fala: linda, eu estou ocupada, vamos nos falar depois. E aí eu fico enfurecida e começo ao quê? Xingar a pessoa. E então... Porque doeu, né? O limite doeu. Então, não na violência da comunicação, como que a pessoa age nessa forma, por exemplo? É que nesse caso você sentiu. Pode? Quando ele fala, não posso falar agora, vamos conversar depois, isso não te satisfaz porque ele te deu um caminho, o depois. Não. Ele deu um limite, na verdade. Não, ele deu um limite. Ele deu uma solução. Pra mim não me satisfaz porque eu preciso pôr aquilo pra fora. Tipo, é como se fosse questão de vida ou morte. Tem que ser naquela hora. Tem que ser naquela hora, que depois desvalida tudo. Não, é que aí teria que entender o contexto maior. Se de repente no meio da discussão a pessoa sai de cena, que aí realmente é muito injusto, mas vamos supor que não seja a situação, vamos deixar bem simples. Não é a situação de que você estava discutindo e ele saiu de cena. É a situação de que ele estava trabalhando e você precisava resolver alguma coisa com ele falou, não posso, né? E que não seja de vida ou morte do tipo, eu tô passando mal, eu preciso ir pro hospital. Que não seja essa situação. Tipo, uma situação, eu só preciso de uma resposta agora porque eu sou ansiosa, eu quero uma resposta agora. Sim. Ele colocou um limite. O que você sentiu é o que eu senti quando eu saí andando, voltando, chegando para casa, do braço e do não. Doeu. Porque alguém falou, você não vai ter o que você quer na hora que você quer. Isso. E doeu. Na verdade, é como você tem que trabalhar essa você não frustração. Ficou com raiva da pessoa. Nossa, não, levei pra terapia isso. Fiquei 1 hora falando sobre esse assunto, porque eu falava assim, eu quero ser essa pessoa. Do tipo, eu falava, eu quero conseguir falar esse não sem tremer a cara. Com naturalidade. Pleníssima, porque certeza que ele saiu de lá e foi viver a vida. Tranquilo. Eu nem existia na vida dele. E eu tava lá. Ele disse não pra mim.
Eu não consegui. conheço, Exatamente. disse não também. Mas a minha psicóloga falou a mesma coisa. Olha como você se importa com uma pessoa que você nunca viu na vida. Você nunca mais vai ver. Tá. E olha como você está sofrendo com o não dele. Então, olha como você dá importância tão grande para o que os outros estão sentindo. E é qualquer outro. É qualquer outra pessoa. E isso é um problema, né? Porque é isso. Você está querendo controlar como o outro sente em relação a você, qualquer pessoa, a caixa do supermercado, o cara que você sentou do lado do metrô, você quer que todo mundo goste de você, 100%, não tenha margem de erro, é impossível. Sim. Então, nesse caso, você se sentiu desgostada. Sim. Porque você falou, eu não sou prioridade na vida dele. Isso. Como assim ele tá trabalhando e o trabalho é mais importante do que eu? Que o trabalho dele poderia esperar neste caso. O seu sentimento ele é genuíno, porque a gente realmente se sente assim, do tipo, Sim. a gente quer ser especial. Só que a gente tem que aceitar que a gente vai se frustrar. Então, Na verdade, a é mais resposta- trabalho de frustração nesse caso. Tá, a resposta é, na não violência na comunicação, era isso, saí pleníssima, ok, amor, tá tudo bem, nos falamos depois. E Não, você vai sentir... sem vai remorso, né? Não, ele não pode ter remorso de te fazer sentir assim. E você vai se sentir assim e trabalhar a saber lidar com isso, do tipo, se acalmar. Sim. Porque não tem como. A gente vai frustrar as pessoas, a gente tem que aceitar isso. Sim. Porque no momento que você estiver trabalhando, você vai ter força suficiente para falar a mesma coisa para ele e ele vai ter que lidar com a frustração dele. Sim. E aí você vai ter que bancar o mesmo lugar, do tipo, ficar pleníssima. Olha, estou trabalhando agora, não dá para falar. Sim. E aí, de repente, a pessoa vai, em algum momento... Porque você também fala que eu não dou prioridade? Não. Mas você não colocou o seu espaço? Eu coloquei o meu. Mas não ser uma grande dor. E vai ficando mais fácil, né? Sim. Uma hora fica mais fácil. Vamos lá, Odea, e você? Como você lida com o famoso jogar na cara? Então, o jogar na cara, ele é uma forma de ultrapassar limite, né? Porque se a pessoa sente necessidade de fazer isso, é porque ela não está respeitando o seu espaço, a sua vontade. Então, se ele usa o que você está falando hoje, tudo que você disser será usado contra você nesse tribunal. O resto 1994, no dia 3. Se ele usa o que você falou em algum momento para justificar aquilo que ele quer ou aquilo que ele está esperando, é uma forma dele invadir o seu espaço, entendeu? E aí cabe a você reconhecer, entender o que você está sentindo em relação àquilo e saber se você continua ou não. Se aquela briga vale a pena ou não, entendeu? Que briga que eu digo assim, se levar aquela discussão adiante vale a pena ou não. Então, por exemplo, você disse não para sua mãe em 1980. Aí hoje a sua mãe te pede, você pede um negócio para tua mãe fala não e você fica chateada. Aí ela pega e fala, então, mas eu fiz para descontar aquilo que você fez comigo em 1980. Sim, então eu vou trabalhar o perdão aí, mas né? Então, eu acho que assim, você tem que primeiro, no caso que você citou, que o seu namorado não conseguiu falar com você naquele momento, entender o que você sentiu. Foi raiva? Foi que ele não te ama? Foi... O que você sentiu? Raiva de tipo, nossa, mas nomear... eu faço tudo pra pessoa. Aí, É expectativa, né? Expectativa. Eu faço tudo pra pessoa, eu sempre tô disposta, eu sempre tô querendo ajudar, é que eu pensei dentro Você é de sempre mim. disponível. Eu tô sempre disponível pra ajudar. Então, e aí quem está errado? Eu. Não, você está sempre disponível, mas qual é o preço de você estar sempre Qual é o disponível preço para ele? Será que você não ultrapassou um limite seu? Sempre sim para ele. Cada sim que você diz quando você quer dizer não, ou cada sim que você diz quando você quer que o outro goste de você por estar dizendo esse sim, é um não que você está dizendo para você. E esse não que você está dizendo para você, você vai sofrer com ele o resto da vida. É que eu tenho uma sempre síndrome volta, né? de querer ajudar a todos e a todos e achar que vou salvar o mundo. Então você deixa os outros ultrapassarem seus limites, sim. Sim, bastante. Um pouco. Não, deixa que sim. muito. Se você está sempre disponível, sempre querendo ajudar o outro, levar o outro para o bom caminho, você está indisponível para você está indisponível para a sua necessidade, você está indisponível para o seu tempo. Você precisa de um tempo para reconhecer o seu amor próprio, reconhecer a sua autoestima e entender
Por que eu estou sempre disponível? Por que eu tenho essa necessidade de agradar o outro, de facilitar a vida do outro? Salvar o outro. Porque você quer que o outro faça exatamente por você o que você está fazendo por ele. Aí você tem uma expectativa gigantesca que não vai ser cumprida. Não, e você quer ser admirada por isso. E vai doer quando ele disser, não posso agora, posso depois. Porque aí vai fazer você entrar no lugar da criança birrenta. Eu quero agora, tem que ser do meu jeito. Porque eu já fiz tanto. Eu já fiz tanto, né? Então, assim, é complicado. Agora eu tenho uma outra pergunta. A gente é só a resposta hoje. Não, virou um quiz aqui. Exato. Passa, repassa. Passa, agora já exato. responde. Paga. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de emprestar roupa. E nem gosto de pegar emprestada. Mas você já me emprestou roupa. Mas foi um caso à parte e eu trabalhei dentro de mim para emprestar. Mas você que me ofereceu. Então, exato. Que loucura! Mas naquele dia era um momento específico, você não tinha levado e não tinha por onde correr, e eu não posso ser tão antipática dessa forma, né? Não, na verdade, ela não aprovou a minha roupa que eu tinha levado, só deixando claro. Eu tinha levado... eu quero deixar gravado. Eu tinha levado uma roupa, ela falou, não. Você não vai com essa. Você vai com essa, ela faz muito mais sentido. Aí eu falei, tá bom. Olha que situação clara. Olha, Liz, que situação clara. Ela não respeitou o limite dela e ela aceitou. Não. Aí, ó, e agora 2 anos depois, estamos falando sobre isso. Sobre isso. Na mesa. Exato. Não, mas eu não gosto mesmo nem de pegar e nem de emprestar. É que era uma situação atípica e tal, e eu acho que você não pode ser mas tão... é ótimo isso. Ser tão, um ótimo né, exemplo. tão ruim assim, né? Ao ponto de falar, não. Não, mas você pode, esse que é o ponto. É o lugar que a gente está falando. A gente não quer desagradar e quer ser simpático o tempo todo. Então, você mesmo ultrapassou seu próprio limite. Ninguém pediu a roupa. Nossa, agora todo mundo, ninguém nunca vai me pedir nada. Não, mas é bom deixar claro, tá gravado, gente. Ela não gosta de emprestar roupa, está claro, está gravado aqui, então não peça roupa para ela. Mas, esse é um ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Você me ofereceu uma roupa sem querer me emprestar, sendo que eu não pedi. Quem ultrapassou o seu limite? Eu. Não, mas é porque eu, Na verdade, antes de ultrapassar o limite dela, ela ultrapassou o seu. Não, mas é porque Você eu não... estava confortável Mas com a é roupa. porque eu não me incomodei, porque do tipo, era uma festa na piscina, e eu acho que todo mundo tava mais com roupa curtinha e tudo. Sim. Como que era a sua? Não lembro. Eu não lembro, mas eu acho que era uma roupa mais eu de acho que vai ficar frio. mais legal assim. E aí, do tipo, eu vesti porque eu falei, não, tudo bem, né? Do Sim. tipo, e coube, né? E aí beleza. Vou até postar depois essa foto aqui e falar, esse é o vestido polêmico. Esse é o vestido polêmico. E em nenhum momento ficou claro de que você estava fazendo algo a contragosto. Porque dentro de você já aceitou ultrapassar. Não, mas naquele momento, sim. Se eu me predispus... Você escolheu. Eu escolhi, então foi uma escolha minha. Por mais que eu tenha isso dentro de mim, eu escolhi porque eu me senti confortável, eu achei que você ia ficar mais bonita, enfim. Eu fiquei, gente. E quis agradar ela. Mas, por exemplo, roupa de festa. Alguém, tem uma festa, tal, não sei o quê. Me pede, eu não gosto. Mas você empresta? Eu empresto quando eu vejo que a pessoa precisa... Ela não vai poder comprar. E ela precisa ir impecável, bonita, e eu quero propor isso para ela, eu quero dar essa experiência para ela. Então eu falo, fulana, provas minhas, vê se dá certo, porque eu vi que ela não vai, ter acesso, ou por não teve tempo, ou porque ela não tem dinheiro. Então, neste caso, eu abro mão. Você escolhe, né? Exato. Mas, sei lá, é uma amiga minha super rica, tem grana, e vem me pedir roupa emprestada. Eu fico louca da vida. Não, mas é um bom exemplo, né? Do tipo, vamos supor, essa situação, na verdade, eu não tinha pedido, mas vamos supor que essa pessoa pediu. Uhum. Qual é o problema da gente dizer não, né? Qual Sim. o problema de você falar... Dá vergonha. Mas por quê? Não, vamos desenvolvendo. Você tem que identificar o porquê. Vergonha do quê? Porque você sente que você vai parecer egoísta? E qual o problema? O problema é que ela fala, nossa, que menina sem noção, não consegue emprestar uma roupa. Exatamente, mas você faz um monte de outras coisas, do tipo, você tem que ser impecável em todos os tópicos. É que as pessoas precisam entender que isso é legal, que a gente pode até falar sobre filhos também, que a sociedade cobra de filhos, e eu vou finalizar esse, a gente começa o segundo tópico.
Gente, por exemplo, eu não gosto de emprestar, porque quando eu era criança eu só usava roupa das minhas primas. Então eu só usava roupa usada. Eu odeio brechó. Eu amo. Já ela gosta. Então, eu tenho essa dorzinha ali. Então, eu tenho muitas roupas. Hoje eu tenho muitas roupas. É como se fosse um prêmio, né? Um ouro, prêmio, assim. exato. Um tesouro. E eu também não gosto muito de colocar a pessoa nesse lugar. De ter que usar a roupa de alguém. Enfim, loucuras da minha cabeça. Bom, o outro tópico é assim também. As pessoas falam, e aí, já casou? Tem filho? Mas por que você não vai ter filho? Isso aí é o limite padrão ultrapassado constante, né? Exato. Aí, por exemplo, eu tenho filho, aí falam, quando você vai ter o próximo? Mas a Marie quer um irmãozinho. Ah, você não é casada? Mas você pensa em casar de novo? É muito chato. Então, aí eu ia perguntar, como que vocês lidam com isso? Eu tenho uma técnica hoje, mas eu demorei para chegar nela. A pessoa pergunta, quando está num ambiente, todo mundo tem filho, eu não tenho filho, sou casada há muito tempo, então isso para as pessoas é um absurdo. Como é que você pode ser casada há tanto tempo e É uma não ter questão filho? para as pessoas. Eu falo, você quer um gato? Porque se você está tão interessada na minha vida, o gato tem 7 para você ter. Ai, eu adoro essa sua tese. Eu adoro. E você tem coragem de falar assim mesmo, né? Eu falo, para vários. Quem me conhece sabe que eu falo, porque assim, acaba a pessoa entrando na brincadeira, ela começa a entender que entrei num lugar sensível aqui, né, até aqui eu tô. Então você coloca uma barreira com um certo humor. É um humor meio sarcástico, mas às vezes é o único recurso que você tem, porque repara, geralmente são as mesmas pessoas que fazem as mesmas perguntas. Mas é que, na verdade, elas são pessoas que estão replicando algo automático. Nem sempre as pessoas elas refletem assim, porque assim, elas foram ensinadas de que o sucesso... É aquilo que você falou num podcast. Existe uma ordem lógica. Alguém me ensinou que tem uma ordem lógica, que tem umas casinhas para eu ir preenchendo. E eu estou seguindo e eu nem sei porquê. Não, eu não completei nenhum checklist, aparentemente, nessa sequência. Não, talvez eu completei. Eu formei na faculdade. Você fez faculdade? Fiz faculdade. Check. Não check. É isso. Oh my gosh. Não, mas é isso, e dói para as pessoas, porque incomoda. Caindo um pouco no outro tema de sucesso, é do tipo, para a pessoa você parou, né? Do tipo, mas o próximo passo é casar, o próximo passo é ter um filho, o próximo passo é ter um segundo filho, o próximo passo é comprar uma casa, o próximo passo é fazer uma viagem internacional, ir para Disney. O próximo passo é ir para Disney com os filhos. E vocês acham que a tolerância tem muito a ver com a cultural? Total. Hoje a gente está vivendo prova real disso dia após dia, ainda mais com a internet. Não existe tolerância. Ou é do jeito que eu penso, e o jeito que eu penso é certo, ou não é. E se não é, eu vou te cancelar, porque agora a moda é cancelar. Né? Ah, verdade. Então, assim, eu acho que é aquele negócio, né? Primeiro você tem que dar para depois receber. Se você quer tolerância, você tem que dar tolerância. Mas eu vou apanhar pra caramba, Vai, mas se você quer, você precisa oferecer. Não, e eu acho que, voltando ao tema de limites, eu acho que o exercício que a gente tem que fazer muito quando a gente colocar um limite, eu acho que o mais difícil é a gente colocar em paz, e que vai ficando mais fácil, né? Porque eu acho que vai existir um momento, uma fase de transição muito de culpa, eu magoei, ou eu falei de um jeito ríspido, ou talvez eu perca essa pessoa na minha vida. E aí você passar por isso e você conseguir ter clareza do que é responsabilidade sua e do que é responsabilidade do outro. O outro espernear de alguma forma, porque você pôs um limite, é do outro. E se ele vier jogar a chantagem emocional do tipo, você que fez eu me sentir assim, você devolve para ele. Isso que você está sentindo é seu. Eu coloquei um limite e você tem que aprender a lidar com o limite. E a gente nunca vai saber qual é o resultado do limite que a gente vai colocar. A gente pode perder pessoas, sim. A gente pode perder emprego. A gente pode perder cliente. Só que... lidar com a consequência. A gente tem que lidar com a consequência. Só que o que pode dar um pouco de paz se a gente pede uma pessoa que não respeita os nossos limites,
essa pessoa deveria estar na nossa vida, porque é uma pessoa que quer ultrapassar os nossos limites. Sim. Essa pessoa se importa com a gente, porque é uma pessoa que se importa com a gente, se importa com os nossos limites, porque ela quer que a gente fique bem. Então, uma pessoa que fica ultrapassando nossos limites é alguém que merece a nossa atenção, que merece a nossa compreensão, porque eu, do meu lado, por mais frustrada com situações onde alguém põe um limite, eu estou constantemente tentando aprender a lidar com isso, porque eu quero me relacionar com aquela pessoa de uma forma que ela sinta que os limites dela são respeitados. Sim. Então, o mínimo que eu espero é que ela também faça isso por mim. E se a pessoa não faz, por que eu ainda quero ela na minha vida? Exato. Boa pergunta. Por quê? Aí vai cair um monte de outras coisas. Vixe, porque são horas de terapia. Porque aí vai cair do tipo, se sentir validada, do tipo, será que eu vou ser amada se eu colocar limites? Será que todo mundo vai sair da minha vida? Só que você tem que bancar. Talvez todas essas pessoas atuais saiam, sim. Sim. Gente, pra gente finalizar, vamos fazer um resumo aqui, né? Então, eu vou começar por mim mesma. Ultimamente, eu imponho os limites, Kati, falando não. Mas não gosto de ouvir não. Percebemos. Então, fica aí para minha terapia, para o meu olhar para dentro, lição de casa, Kati Nunes, trabalhar, ouvir não. E a minha dica é: falem não e, mesmo que depois que vocês falarem não, vocês mudem de ideia, tá tudo bem. Porque as pessoas acham que, tipo, bate o martelo e tem que ser aquilo forever. Não. Aquele momento você falou não. Mas amanhã você acorda diferente, de outro jeito. Então, essa é a minha sugestão. É você falar o que você sente naquela hora e depois você resolve se de fato é isso mesmo ou não. E para vocês? Eu acho que falar não é de uma forma respeitosa, sempre. Você olhar para dentro de vez em quando e quando você recebe um não, entender o que aquilo te fez sentir, por que te fez sentir. Então, é olhar para dentro mesmo, fazer essa autoanálise e aprendendo dia após dia com os nãos dados e os nãos recebidos. Mas, antes de tudo, entender quais são os seus limites. Que lugares a pessoa não pode entrar, ela não pode invadir, ela não pode ultrapassar. Você tem que reconhecer isso, né? Porque se você não reconhece, você não sabe impor. E aí você vai sempre dizer sim. Então, eu acho que é lembrar que cada sim que você diz, querendo dizer não, é um não para você, para o seu tempo, para os seus valores, para as suas coisas, né? Mas sobre você falou agora há pouco, mudar de opinião. Você pode dizer não hoje, amanhã você pode dizer sim. Concordo até a página 2, porque assim, se você disse não hoje, porque hoje você se sentiu magoada, ferida, invadida, por que você vai dizer não amanhã achando que você vai se sentir diferente? Porque você fez por impulso. Porque amanhã pode não ser só o amanhã, literalmente. Pode ser o amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Então, é prestar atenção se você não está voltando o que você tinha dado o não antes para ser aceita, para ser valorizada, se antes você já não foi. Então, é só prestar atenção. Porque sim, isso pode acontecer. Eu mudei de opinião, mudar de opinião é legal. É legal, mas depende da situação. Então, saber analisar, a autoanálise e a análise, né, ter um olhar macro da coisa, da situação sim, e tudo, eu acho que é fundamental. Faz total sentido o que você está falando. De mudar de opinião, claro, mas entender tudo isso, tudo que você falou, para você não mudar de ideia só porque o seu humor mudou e você está se sentindo um pouquinho melhor. Ser uma coisa mais assertiva, né? Acho que mais consciente. Mais consciente. E você, Tetê? Gente, vocês sabem que eu adoro, de repente, soltar uma, né? Totalmente diferente. Você estava falando, eu lembrei de outra coisa. Aqui. Qual é do dia? Não, é que eu tava ouvindo um amigo meu que é uma grande inspiração, que eu acho que um dia eu vou convidá-lo aqui, né? O Pedro Consorte. Pedro, por favor. Eu já vou te convidar, porque a Tetê não manda mensagem para ninguém, tá? Calma. E ele falou uma coisa um dia desse que eu achei muito interessante. Não era exatamente, acho que a palavra limites, mas eu acho que se encaixa muito bem.
Quando alguém vira e fala um não para você, alguma coisa, ao invés da gente... A gente sempre se sente atacado de alguma forma. Sim. Mas, quando a pessoa fala não, ela abre a oportunidade da gente pensar numa outra solução para o mesmo problema. Porque, às vezes, a gente está tão encucado que só existe um caminho para aquela solução. E aí, quando a pessoa fala não, ela meio que liberta a gente para pensar em outras formas de resolver aquele problema. E, às vezes, as outras formas são muito mais sustentáveis ou muito mais saudáveis. Então, quando você fala não, do tipo, não, eu não vou fazer isso para você, a pessoa vira e fala, não, mas se ela não vai fazer, esse é o caminho mais fácil, né? Se ela não vai fazer isso, do tipo, quais são as outras ferramentas que eu posso? E, de repente, a pessoa se desenvolve em outras ferramentas, ou vai arranjar de outro jeito, ou aprende a lidar com a frustração, aprende a se acalmar. Então, o não, o limite, ele é libertador para os dois lados. Ele é libertador para quem fala, porque você colocou um limite, mas ele também é libertador para quem recebe. Se a pessoa entender aquilo como uma oportunidade, e não como um ataque. Nossa, total. Mas sabe o que eu lembrei agora do podcast anterior? Eu não estava aqui, mas eu estava presente. Que o Pedro Ivo falou, eu acho que a gente pode usar isso com o não. Não! Lembra que ele falou? A pessoa fala um negócio que você não quer fazer e você fala, nossa, não. Um sorriso lindo, né? Ah, do sorriso, lembrei. Exato, exato. Não vai dar hoje. Hoje não vai dar. Vai rolar. Então, é um bom exercício. Eu acho que se a gente conseguir, de repente, ressignificar esse grande sofrimento que a gente sente do não e ver como uma oportunidade de crescimento, de como lidar com as emoções, ou de como é que eu posso resolver essa situação, já que essa pessoa não está disponível para me ajudar nisso, não está disponível para me dar isso emocionalmente. Quais são os outros recursos? É uma oportunidade de você expandir tanta coisa e a gente ficar tão preso ao sentimento de essa pessoa não me ama. Do tipo, ele é tão pequeno perto do quanto a gente se desenvolve, porque quando a gente aprende a colocar limites, a gente desenvolve. Mas também quando alguém coloca limites nele, a gente desenvolve muito mais, porque acho que a restrição, ela desenvolve muito mais, eu acho, porque é uma dor real, você sente a dor. Para você chegar nessa conclusão, nesse entendimento, tem um trabalho bem longo antes de autoconhecimento aí, porque não é todo mundo que vai reconhecer isso diante de um não. Não. Sim, para deixar anotado, e olha, depois de todos esses 100 itens, existe a oportunidade. Mas olha, me despertou um outro gatilho aqui, como a gente de fato nasceu para conectar, né? Para entender o outro, entender a gente, porque as pessoas hoje, o que elas fazem? Ah, não, essa pessoa não serve, tchau. Essa pessoa não serve, tchau. É o Tinder, né? Vai andando pro lado. Essa pessoa não serve. E, gente, não tem para onde correr. Entendeu? Sabe aquela amiga que você odeia? Vai ter que fazer as pazes. Não, pera, é amiga e você odeia? Como assim? Não cabe na mesma frase. Aquela que você brigou e aí... Ah, tá, que você teve e aí você... Não, todo mundo ensina. Porque você está fugindo de uma evolução, né? Você está fugindo, então não tem pra onde correr. Claro que você tem as suas escolhas, quer estar com essa pessoa ou não, mas assim, saiba que você vai ter que compartilhar com outros, e outras, e outras, e não tem fim o negócio. Eu acho que todo ser humano é um grande aprendizado para outro ser humano que esteja disposto a aprender. Exato. Né? Porque todo mundo é um livro, só que o outro tem que estar disposto a ler. Boa. Entendeu? Todo mundo é aluno e todo mundo é professor. Todo mundo é aluno, tipo, eu sou professora e aluna o tempo todo. Tem aqueles que mais a gente tem problemas, que são os melhores professores. Lembra que você falou uma vez? Que a monja Coen... Exatamente. Do tipo, Existem os bons mentores e os maus mentores. Existem aquelas pessoas que você fala, nossa, eu admiro essa pessoa e eu quero ser que nem ela. E tem aquelas pessoas, nossa, eu não admiro nada e eu não quero ser que nem ela. Os dois são mentores para mim. Sim. Porque essa pessoa me ensina o que eu não quero ser e as pessoas ensinam o que eu quero ser. Exato. Sim. Bom, gente, para finalizar, esse papo pode dar vários podcasts, né? A gente também quer saber de histórias de vocês, assim como a Tetê contou, como a Andréia, como eu até abri uma coisa muito pessoal. Tô ferrada agora. Então a gente gostaria muito que vocês compartilhassem com a gente histórias. Quem sabe um telespectador? A pessoa que nos assiste?
Como que chama? É um espectador, né? É o público, em geral. Quem sabe alguém do público não venha aqui ser entrevistado, pode ser muito interessante. Não deixe de seguir as nossas redes também. Instagram, Spotify, YouTube. Daqui a pouco a gente vai estar no TikTok também com alguns pedacinhos. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Tenha paciência com você. É um processo longo, mas vale a pena, né? Na verdade, tenha paciência consigo. Porque às vezes a gente acha que assim, nossa, é só dizer não, não é só, não. É tanta coisa envolvida. Então a gente tem que ter paciência no processo e não tem que se comparar, porque cada uma pessoa está num processo. Então quando alguém vira e fala, não, eu sempre soube falar não desde sempre. E aí você fala, nossa, que ser evoluído. Do tipo, o que eu não tenho que ela não tem? Você não é ela. Do tipo, você não é essa pessoa, você não teve os mesmos pais, não cresceu no mesmo ambiente. E de repente existe uma coisa que você também tem muito mais facilidade, que aquela pessoa tem dificuldade. Então, não se compare. Você pode se comparar com você do passado, do tipo, se olhar para o passado e falar, nossa, eu já melhorei muito nisso. Mas também não pense assim que, do tipo, em uma semana você vai conseguir colocar limites. Se você colocar uma meta, assim, sei lá, um bem mini limite por semana, já é uma grande meta. Do tipo, você colocar o limite de, segunda-feira eu não como chocolate. Treino, né? E aí você honrar isso é um limite que você pôs para você. Se você conseguir honrar, já é um mini limite. E aí vai escalonando. Impor limites pode demorar Tenha uma paciência. vida inteira. Não, Sim. é o trabalho da nossa vida, gente. Por exemplo, gente, só o último, tá? Por exemplo, eu e a minha irmã, a gente não se batia muito. E ela queria me mudar. Não, porque ela é advogada e eu sou professora de yoga, para começar, né? E ela, não, você tem que ser dessa forma, você tem que ser dessa forma. E eu falando, não, eu me amo assim, eu quero ser assim. Até que um dia ela cansou e agora resolveu ser minha amiga, eu acho. Porque eu impus, eu me afastei e falei, não, eu sou assim e eu não vou mudar porque você acha que eu tenho que ser desse jeito como tu acha. Então demorou uma vida inteira, gente. Ela tem 42, eu tenho 39, né? Vamos fazer o grito de guerra? Mas esse é um bom exemplo de limite. Você foi consistente no seu limite. Sim. E aí, em algum momento, a pessoa entendeu. Mas assim, foi muito trabalho. Foi muito... Foram anos, né? Foram anos, a vida inteira. Brigas, não falar por anos, críticas, nada construtivas. Mas o que minha psicóloga fala, que eu acho muito bom, que ela fala, você pode demorar 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, mas se você demorou menos anos do que o tempo que você está vivo, já valeu a pena. Com certeza. Porque, pelo menos, a partir de agora, você tem o resto da sua vida inteira sem precisar mais ter essa discussão. Só que você poderia ter vivido a vida inteira com essa discussão se você nunca tivesse colocado esse limite. Sim. Então você ainda tem muitos anos. Exato. Ai, tomara que pra vocês foi tão gostoso quanto pra mim gravar o podcast hoje. Tô voltando pra casa terapiada. Né? E gratidão. Vamos fazer o grito de guerra. Obrigada, gente. 1, 2, 3.